Muito bom dia, meu amado e minha amada. Estamos ao vivo na Rede Século XXI para mais um programa Você Pode Ser Feliz. Com muita alegria no coração, Henrique, fundador da comunidade no CIMI, e toda a equipe maravilhosa de produção, a direção, câmeras, auxiliares, todos estamos aqui prontos para levar um programa com muita alegria para você nessa segunda-feira. E hoje é um dia de muita graça. Iniciamos ontem a grande semana, a Semana Santa, onde vamos relembrar a vida, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, reiniciamos uma nova etapa da nossa vida. E hoje é a última segunda-feira do mês de março. Quarta-feira já é 1º de abril, que não deve ser o dia da mentira, mas deve ser o dia da graça para todos nós. Agradecer a Deus que chegamos aqui. Um grande abraço, um bom trabalho a todos os câmeras, trabalhadores, aos diretores, a toda a equipe, call center, portaria, maquiagem, recepção, todos que agora formam uma só família para levar para você um programa aqui na Rede Século XXI. Meu amado e minha amada, nós queremos hoje, ao iniciar essa semana, e teremos em toda a programação da Rede Século XXI, reflexões, ensinamentos, adoração, silêncio, durante essa semana que nós relembramos a morte e depois a ressurreição de Jesus. No próximo domingo, dia 5, nós estaremos então com muita alegria, gritando aleluia, o Senhor ressuscitou. Mas a igreja nos convida a cada passo, ao iniciarmos ontem da grande festa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é chamada Domingo de Ramos por tradição católica, nós iniciamos então uma caminhada de fé para perceber as dores, o silêncio, o perdão, a morte de nosso Salvador Jesus. E depois, é claro, no silêncio do sábado, da aleluia, assim chamado, vamos explodir de alegria porque o Senhor ressuscitou e está vivo agora no meio de nós. Vamos relembrar cada passo e isso deve ser feito com muito carinho, com muita sinceridade no nosso coração. Às vezes deixamos algumas superstições de lado, às vezes deixamos algumas coisas e esquecemos de preparar interiormente o nosso coração para compreendermos um pouquinho mais o significado da cruz, da morte de Jesus e, é claro, da presença viva ressuscitada no meio de nós. Então, iniciemos o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amada e amada, nós escolhemos o tema para falarmos nessa segunda-feira sobre uma palavra de Paulo ao povo de Corinto, uma cidade grega, no capítulo 2, versículos 20 e seguintes, onde ele diz que os judeus queriam milagres, os gregos queriam sabedoria. Mas que Paulo está dizendo, mas nós pregamos a morte, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não temos tomando conhecimento, não buscando um pouquinho mais de conhecimento, nós chegamos então a pensar que a cruz era apenas a de Jesus. Mas você deve lembrar que quando ele chega ao morro da caveira, ou Gólgota, como se queira, ao Calvário, ali já estão 2 malfeitores na cruz e ele foi colocado no meio deles. Ora, o que é a cruz? A cruz é um instrumento, um instrumento de tortura e de execução. Obteve um significado especial pela sua conexão com a morte de nosso Senhor Jesus. 2 palavras gregas, na verdade, são empregadas para o instrumento de execução, que é madeira, ou então estaca, que significa cruz. Nós vamos estudar quais são os tipos de punição que haviam. Ora, havia vários tipos, a história nos conta, a história do mundo nos conta, mesmo a moderna, a antiga, vários tipos de tortura de cada povo para cada povo. Nós não vamos entrar em detalhes de tanto, mas podemos lembrar algumas delas. Havia um povo bárbaro que usava na Europa o esticador. Você já deve ter visto isso em filme, alguma coisa. Aonde a pessoa era amarrada nas suas pernas, um animal, a perna direita amarrada no animal, a perna esquerda amarrada no outro, o braço direito amarrado no outro, e depois eram chicoteados os animais para esticar a pessoa. Arrebentava-se os seus ossos. Esse era o tipo de tortura, era o tipo de sacrifício, de execução dos malfeitores. Depois substituíram os animais por correntes, onde iam se enrolando, esticando a pessoa num sofrimento terrível. Depois nós tivemos na França a guilhotina,
A guilhotina, onde os malfeitores, os ladrões, aqueles que estavam condenados, passavam, decepavam suas cabeças, é horrível, pela guilhotina. Temos tantas outras coisas que as pessoas, os que eram condenados, eram amarrados em animais, pelos seus braços, e durante um bom trajeto, ou então em rodízio, esse animal arrastava o corpo da pessoa até a morte. Era o tipo da tortura. No Brasil, algo ficou muito famoso para nós, com Tiradentes, que vamos celebrar dia 21, que era a forca, que não foi inventada pelos brasileiros, mas veio como herança da Europa, onde as pessoas eram enforcadas, e isso já vem até dos Estados Unidos, no tempo do faroeste, as pessoas eram enforcadas em praça pública, também na Europa, na França, na Inglaterra. E aqui no Brasil também houve isso. Então, foram criados vários meios de tortura e execução. E aí entramos, então, na cruz também. Na cruz. Ora, o que nós vamos ver na história, como é que eram feitas as cruzes, eram 2 pedaços de pau, feitos de várias maneiras. Um pau atravessado no outro, por exemplo, em forma de X, que foi o caso da morte de Santo André. Era um X, ele é amarrado nesse X. Havia também um pau atravessado na extremidade superior do outro, como se fosse uma letra T, aonde foi, assim, morto Santo Antônio, a cruz de Santo Antônio, como é chamada, ou então a cruz egípcia, que era realmente em forma de um T. Ora, e foram se modificando isso. Os gregos praticamente criaram a cruz e quem mais adaptou ela para a sua tortura dos malfeitores, assassinos, estupradores, pessoas que eram contra o governo, foram os romanos. Os romanos. Cruzes altas ou baixas, às vezes cruzes de 1 metro e pouco, para determinados condenados, depois cruz que era muito mais alta e para que dilacerasse o corpo das pessoas pelo peso que elas tinham penduradas, amarradas ou pregadas nesses madeiros. Ora, nós vamos então percebendo a crueldade dos povos, como hoje já disse, você deve ter visto na televisão, muitos cristãos sendo decapitados, né, como forma de tortura, de ódio. Que podia ser cristão ou não, ou talvez até como tem esse país, que um brasileiro já foi pena de morte por uma injeção letal, outro está para ser, nos Estados Unidos tem também. Ainda continua a ser as torturas aos grandes malfeitores. Então, aí nós vamos se reportar que o mundo sempre usou de uma crueldade para poder punir ou dar exemplo aos outros através de sofrimentos terríveis. Como os romanos tinham adotado a cruz, e seria tão bom que estudássemos para entender isso, porque Herodes mandou crucificar com a cruz dos romanos 2.000 pessoas, crianças, adolescentes, num só dia. Era um pátio imenso no começo do deserto, de pessoas ali amarradas, algumas pregadas, a maioria amarradas, à mercê de aves como os corvos, abutres que vinham, se alimentavam daquela carne inerte, onde as dores eram terríveis, né? Não só por essa situação externa, como também pelo tempo que ficavam dependuradas, em que o peso do corpo ia estourando seus nervos e ocasionando hemorragias locais e às vezes até uma hemorragia fatal mesmo. Ora, os romanos também haviam crucificado 500 judeus num só dia também, segundo nos conta a história. Então a punição era terrível, terrível. Então, em tempo de paz, a crucificação era primordial e era o principal suplício que era usado contra os escravos. Era o medo. Havia um medo tão grande de ser crucificado, como também hoje, né? No tempo do faroeste, no tempo da guilhotina, no tempo da forca, você vai ser enforcado, pena de morte. Como hoje estamos nos corredores da morte, muitos nos Estados Unidos e em outros países que assim adotaram a pena de morte, aguardando o momento certo, já estão condenados, aguardando um momento qualquer, para que se recorra aos tribunais e haja perdão do presidente, da república, etc. Tal, mas a maioria não é. Então chega o dia em que ele vai realmente à cadeira elétrica, vai tomar uma injeção letal. Não tem diferença da maldade do homem contra o próprio homem. Mas voltando à cruz.
Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vai ver que vários autores trataram esse suplício terrível das dores da cruz. Os teatros mostravam isso. O condenado, quando Jesus diz assim, vamos lembrar aqui, aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Ele não estava dizendo que nós tínhamos que fazer. Ele falava de uma cruz interna, o seu sofrimento, as suas amúrias. Para a gente não ficar blasfemando, a gente gostaria de pular a etapa, né? Tira a cruz da frente e já vou para a alegria da ressurreição. Não. O condenado, naquela época, fisicamente falando, que ele era devidamente flagelado e percorria a pé no meio do povo, despojado de tudo, de quase todas as suas roupas. Ele era humilhado, qualquer condenado. Carregava para o patíbulo central do tribunal, o local do suplício, esperando apenas a haste vertical. Ele levava a horizontal sobre os ombros e aguardava ser colocada a vertical para que ali ele fosse realmente crucificado. Ora, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã. Naquele tempo que a gente vai ver, os condenados, qualquer um deles, que a lei condenava, carregava sobre a sua nuca esse madeiro. Então os seus 2 membros superiores eram estendidos e amarrados sobre esse madeiro, ocasionando dores profundas. Se você ficar numa posição com peso, você não imagina as dores que dá ao esticar os seus nervos. E isso vai realmente ocasionando outros problemas de circulação, de amortecimento na pessoa. Daí nós vamos chegar então a Jesus Cristo. Ora, antes de falar que ele foi à cruz, e todos os condenados naquela época na Judéia, governado por Herodes, Pilatos, Anás e Cafás, eles entravam na lei de uma maneira tal que eles eram chicoteados. Havia um número limite máximo de chicotes e a maioria deles não chegava ao máximo. Jesus chegou aquele número mais uma. E cada etapa, quando a gente vai estudar, não era qualquer soldado que batia nos condenados, surrava com chicotes. Não, havia etapa por etapa. Eram homens fortes, homens realmente sarados, fortes, que sabiam e tinham um preparo imenso de como chicotear. Porque não era só bater nas costas, não. Havia lugares do corpo da pessoa, nas costas mesmo, que cada tipo de chicote batia ali para dilacerar por dentro. Então o sangue que escorria era dos primeiros chicotes que traziam lâminas pontiagudas que dilaceravam a carne. Mas quando chegava o momento, na segunda etapa desse sofrimento, eram bolas de aço. E isso não sangrava, mas estourava os pulmões, os rins, amassava a carne interna, ocasionando dores não mais do sangue que sai das feridas que foram cortadas, mas do sangue que vai acumulando lá dentro e colocando poças de sangue lá dentro do corpo da pessoa. Então, o nosso Jesus passou muito mais esse momento do que qualquer outro condenado, que eram surrados com 10, com 12, com 15, ele teve 40 mais uma. Ele foi o máximo. E mais, porque ele se dizia ser Deus, começaram então a fazer com ele as maiores e terríveis, dilacerando nele a sua capacidade de homem. Se ele era Deus, ele não tinha sexo, então a palavra diz, desde o profeta, foi humilhado como homem, dilaceraram suas partes íntimas, chutaram, bateram, riram dele, aproveitaram-se da ordem dos governantes todos que façam ele sofrer, e fizeram de todas as formas. Depois, já que ele dizia que era rei, vamos coroá-lo como rei, então espinhos grossos, que você deve conhecer até em alguns lugares, esses espinhos doloridos quando pica a gente, chamado coroa de Cristo. Fizeram um tipo de coroa, enfiaram na sua cabeça, ultrapassando o couro cabeludo, ferindo profundamente. É isso que nós vamos ver até chegar na cruz. Para que a gente possa entender que não é um asco, não é um desespero, mas para a gente sentir as dores, talvez destimatadas do desprezo no dia de hoje, para que, como ele, silencioso, desprezado, abandonado, a gente possa morrer com ele. Relembrar isso nessa semana e cada dia, para poder viver a esperança com ele.
Então nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Gostaria que você participasse conosco, 0 prestador 19 3871 9620. Passe o e-mail para nós, peça as orações. Eu quero implorar você que hoje é segunda-feira, penúltimo dia, né? Penúltimo dia do mês, que nós precisamos da sua doação. Então, fique sócio também e participe comigo desse programa, onde a gente quer realmente reviver dentro de nós um pouquinho só, das dores de nosso Senhor Jesus. Intervalo, eu volto daqui a pouquinho no programa. Você pode ser feliz. Não saia daí.